Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou do grupo que vai falar sobre o Jornal de Alagoas e eu vou falar um pouco sobre a interiorização desse jornal, como ela se deu em todo o estado. A interiorização ela foi ideia do diretor do jornal na época, Aécio Diniz, que ele era jornalista e advogado. Foi uma ideia considerada muito boa, uma ideia excelente e que rendeu excelentes frutos ao jornal, não só ao jornal como toda a comunicação brasileira. Essa interiorização ela era feita da seguinte forma: eram instaladas sedes em determinadas micro-regiões importantes, essas sedes totalmente independentes da sucursal em Maceió, e essas sedes eram independentes administrativamente e redacionalmente. Elas tinham lá seu repórter fotográfico, seu jornalista, seu diretor comercial e seu diagramador, por exemplo, totalmente independente da sucursal em Maceió. E essas sedes nessas micro-regiões representavam essas micro-regiões. Então elas divulgavam notícias das cidades circunvizinhas de onde estava instalada. Por exemplo, a sede do jornal de Arapiraca estava lá instalada em Arapiraca, mas ela não veiculava simplesmente informações de Arapiraca, exclusivamente de Arapiraca. Elas veiculavam informações das cidades vizinhas, das cidades que circulavam, cidades importantes também, e que entravam no jornal as notícias. Essa interiorização foi muito importante em dois grandes aspectos, principalmente. Primeiro, que trouxe um mercado de trabalho inexistente nessas cidades. Então as cidades nunca imaginariam que poderiam ter um jornal e estava lá e estava instalado o jornal. Depois que trouxe a comunicação para o interior do estado. Uma coisa muito importante, porque às vezes o interior do estado é esquecido, é meio excluído do verdadeiro centro, como Maceió, que era a capital da cidade. Então essa instalação é muito importante para integrar também os municípios do estado. Era muito difícil, não era fácil essa impressão desse jornal, porque primeiro o jornal não era impresso aqui. Ele tinha que ser enviado para Recife. Às 16 horas da tarde era enviado um malote para Recife e às 19 horas era fechada a primeira página do jornal. O jornal chegava aqui aproximadamente às 4h30 da manhã, chegava aqui em Maceió, voltava, e mais ou menos às 6 horas da manhã era entregue o último exemplar em Arapiraca. Então, como vocês podem ver, era difícil fazer essa impressão, mas era uma impressão diária, era uma impressão que estava lá acontecendo. Era um esforço grande, mas gratificante, e que ganhou notoriedade no cenário brasileiro incrível, imensa. Um exemplo disso foi o Prêmio S de Jornalismo em 1987. O Prêmio S de Jornalismo, um prêmio muito importante, um prêmio desse segmento da comunicação, desse segmento jornalístico, e que deu ao Jornal de Alagoas o prêmio de melhor contribuição à imprensa brasileira. Então, muito importante, é aí que vem todo o enfoque no jornal, um jornal que ganhou o jornal alagoano, Alagoas considerado um estado fraco, um estado provinciano, e vem o Jornal de Alagoas e mostra que a gente pode fazer diferente, mostra que a gente também é importante nesse cenário brasileiro. E essa notoriedade veio também de grandes pessoas da comunicação, como Alberto Diniz, um jornalista e professor muito conhecido no Brasil, que hoje está atuando no Observatório da Imprensa, que é uma criação dele, que é um meio que analisa a imprensa, que está lá para criticar, para olhar com olhos críticos a imprensa brasileira. Então Alberto Diniz, ele elogiou bastante essa iniciativa. E foi realmente uma iniciativa muito criativa. O Jornal de Alagoas, por exemplo, passou de 4.000 exemplares diários para 7.000 exemplares. E sem gastar muito com isso. Não gastou porque a publicidade era grande. Principalmente a publicidade vinda de políticos. Os políticos gastavam dinheiro com serviços de utilidade pública, para divulgar esses serviços de utilidade pública, para falar de seu governo. Então era lucro garantido. Eles tinham uma certa independência financeira. Às vezes, creio que era necessário o envio de dinheiro da sucursal em Maceió, mas eles tinham independência financeira. Eles obtiveram isso. Foi um ganho muito grande. Então, acontecia isso. Esses jornais tiveram grande importância, o Jornal de Arapiraca, o Jornal do Sertão, o Jornal do Vale. Então, foram criados vários jornais, muitos outros.
uma iniciativa importante e que mudou a visão da imprensa brasileira e que integrou os municípios do estado para se formar uma unidade.